Eu fiz esse desenho da Wandinha no papel e aí um lado é para me colorir de canetinha, inclusive eu já desenhei, e do outro lado eu vou desenhar, no caso, pintar de maquiagem. Mas antes disso, eu achei que seria uma boa ideia, uma boa comparação, eu mostrar para vocês um lado feito de canetinha e o outro desafio ser feito no digital, porque o digital é a minha área. É a área que eu tenho mais facilidade, é a área que eu faço mais, é a área que eu mais me dedico. Então, eu achei que seria uma boa comparação de fazer aqui junto com vocês. E aí, o desenho escolhido foi o da Wandinha no estilo flat, que eu gosto muito de transformar a foto de desenho nesse estilo. E aí, eu comecei a fazer. Eu comecei com a parte do contorno do cabelo da Wandinha. Eu tinha aí a foto de referência, né, que eu tirei a foto para vocês. Eu tirei a foto do papel e aqui eu fui fazendo essa construção. Do outro lado, depois que eu finalizei, eu venho fazendo também essa ondulação da trança, né, para deixar a marcação tudo bonitinha. E depois eu venho pintando. Como eu tinha a ideia de fazer vários efeitos aqui para que ficasse bem legal, eu decidi usar o balde de tinta, que é uma ferramenta que vocês sabem que eu não costumo usar muito, né? No caso, eu prefiro pintar manualmente, porque eu acho satisfatório. E aqui, no caso, eu usei o balde de tinta e depois eu só vim acertando. E eu acho que foi a melhor decisão. Apesar de eu ter usado o balde de tinta, teve algumas partes que acabou ficando com falha. E aí eu decidi vir preenchendo e acertando todas essas falhas que vocês estão vendo. Como eu comecei a fazer o desafio no papel e cometi algumas gafes, e entre essas gafes foi eu tentar dar zoom no papel, vocês percebem que teve uma parte aqui nesse vídeo que eu simplesmente passei a mão em cima do iPad como se eu estivesse tirando alguma poeirinha ou algum farelo, e no caso era o iPad, tipo, não tinha nada, era só eu achando que era no papel também. E claramente eu me acostumo fácil, né, com as coisas. Depois que eu fiz isso, eu venho aí com o pincel e aí eu venho pintando toda a pele da Wandinha com esse tom, que é um tom mais acinzentado. Esse aqui no vídeo parece que ele não é tão acinzentado quanto pessoalmente, mas é um tom acinzentado. Acredite em mim, estou dando minha palavra, acredite. Aí esse tom, ele é um tom mais fechado. Por que eu pintei a Wandinha toda dessa cor? Porque eu vou vir com uma nova camada. E aí eu vou vir com um tom mais claro e vou jogar ali no meio e vou vir esfumando. Pra dar um efeito degradê, um efeito de duas cor, sabe? Ficar uma coisa bem legal. Depois que eu fiz isso, eu venho com um tom acinzentado mais escuro para fazer a parte do pescoço. E também vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui com a cabeça, só que com o pescoço. Vou acertar para ficar delimitado bonitinho. Depois eu venho com um tom mais claro, só que não tão claro quanto o da cabeça, e esfumo, e aí a gente tem um contraste entre o cabelo, cabeça e pescoço. Depois que eu fiz isso, já que eu estava já na parte da pele, né, eu decidi fazer a mão da Wandinha, e é muito interessante porque eu odiei essa mão no físico, e aí quando eu fui pintar de maquiagem, nossa, parece que eu consegui estragar, viu? Nossa senhora! Mas aqui é interessante porque é o digital e eu consigo acertar as coisas, né? Eu consigo ter uma noção a mais. E aí eu pintei, eu já gostei de como ficou o resultado de primeira, mas eu não segui 100% ali o rascunho, eu acabei dando uma adaptada para ficar com uma proporção um pouquinho melhor. E aí eu gostei de como ele ficou no final das contas, achei que não tinha nada para acertar. Depois eu peguei um tom mais claro e aí eu fui colocando pontos aí mais claro para vir esfumando e dar esse efeito de duas cores e acaba atribuindo sombra para essa mão. Sem defeitos, não tenho o que falar, pessoal. Terminei a parte aí da pele da Wandinha, agora eu vou para a parte da roupa dela. Eu começo pintando toda a roupa dela numa camada de baixo. Inicialmente, eu quis tomar bastante cuidado com essa divisória. É justificável? É plausível? É, mas eu preferi deixar por último de acertar isso, sabe? E focar unicamente na parte da pintura, porque aí dá menos trabalho. Aqui eu tô pintando, eu tô usando o pincel caneta de feltro e tô com ele razoavelmente grande, acho que é um tamanho médio de pincel. E aí eu vou pintando por toda essa parte do vestido. Tomo muito cuidado para não ultrapassar essas partes aqui, ó, porque não eu achei que não ia ser necessário.
e não ia ser legal também, porque aí eu ia fazer dois trabalhos. Ok, a linha eu entendo, essa parte já não. Então eu já fui fazendo o recorte para não dar problema. Depois que eu finalizei, eu já tenho todo o formato aqui do vestido da Wandinha. Eu diminuí um pouco a opacidade para vir apagando e deixando bem certinho essa parte do risco do meio. Então, eu vou fazendo por isso aqui, como vocês estão vendo, todas as partes aqui que eu pintei o vestido da Wandinha, eu venho acertando para ficar com um recorte bem legal. Depois que eu fiz isso, eu criei uma nova camada e vinculei. E aí eu vim com um tom mais escuro para fazer todo esse contorno e a gente ter esse efeito de profundidade. Essa parte do centro do vestido da Wandinha, né, que é a linha, a parte que corta, que ela provavelmente tem botões, que ela fecha o vestido, ficou torto no físico. E aí eu tive a oportunidade aqui no digital de acertar isso. Depois que eu fiz isso, eu usei um tom mais claro aqui na parte do meio, para dar aquela nuance, aquele volume. E aí eu tive que esfumar no filtro, porque ficou muito marcado, e aí eu fui jogando. Eu fui lá no filtro, borrão, ok. Vou lá no filtro, borrão, ok. E vou fazendo isso várias e várias vezes. Depois que eu fiz isso, eu vinculo. A gente já tem toda a base do vestido que deu certo. Agora eu vou fazer o que na minha foto de referência tinha. Na minha foto de referência da Wandinha, né, quando eu fiz o desenho, tinha, no caso, uma caveira estampado. E aí era estampadinho, assim, todo o vestido era estampado de caveira, só que caveirinha bem pequenininha. Não consegui fazer isso no físico e aqui no digital eu tive essa oportunidade. Fiz uma caveirinha bonita, vou clonando. E aí eu vou clonando ela por todo o vestido da Wandinha até um certo ponto. No caso, eu fui clonando até uns 5, 6, vamos supor. E depois eu junto todas essas camadas e vou clonando e estampo todo o vestido dela. Foi uma experiência bem legal, porque eu acho que é a primeira vez que eu faço isso. E aí depois que eu fiz isso, ó, eu fui juntando todas as camadas, aí eu clono a camada e aí já vem todas as caveirinhas, é mais fácil. E aí é só estampar todo o vestido da Wandinha. Não me arrependi de ter feito, achei que ficou bem fofo. Acho que esse duo aí de desafio entre canetinha e digital foi bem legal. Se vocês gostarem, eu posso trazer aqui com outros personagens para vocês estarem vendo. E aí eu compartilho, né, e vou contando para vocês mais ou menos o processo que eu usei para estar fazendo esse desafio. Aqui eu tava clonando as 5 caveirinhas e estampando. Eu tentei deixar eles aleatórios para não ficar tudo simétrico, que eu acho que não era realmente essa a intenção. Depois que eu fiz isso, eu esfumei assim, eu fiz uma sombra por trás da Wandinha. Eu acho que isso dá uma profundidade, fica um efeito muito bonito. E aí vocês podem comentar aí o que vocês acharam e qual foi o lado que vocês mais gostaram. Se foi o lado aí da Wandinha com a canetinha ou se foi o lado da Wandinha no digital. Aí eu venho esfumando aí essa sombra, coloco um borrão para ficar bem esfumado, para não ficar nenhuma marcação. E esse aí, gente, foi o resultado final. Se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade.